Olá, eu sou Ana Carolina Aleixo, psicóloga e docente em cursos de graduação e pós-graduação. Quero te dar as boas-vindas a esse espaço que tem como objetivo promover o diálogo sobre questões relacionadas à condição humana nos mais variados contextos e ambientes em que nós estamos inseridos. E eu acredito que esse projeto, que finalmente sai do meu papel, vem muito a calhar. Nós estamos vivendo um momento de grande mudança. Ninguém poderia imaginar que a gente ia passar por algo dessa magnitude por conta de um vírus que se espalharia no mundo e nos chamaria a mudar a nossa forma de se relacionar. Assim como eu, você provavelmente tem mudado, se não toda, grande parte da sua rotina. E nós, que durante muito tempo fomos vistos como seres dinâmicos e ativos se estivéssemos fora de casa, agora somos chamados a ficar em casa. E por favor, fique em casa, nós precisamos controlar o que vem acontecendo no mundo. É o nosso direito de ir e vir que tem sido ferido e por isso nós nos sentimos tão violados. A liberdade que foi conquistada, da independência, de decidir para onde ir, que horas ir, quando voltar, nos tem sido cerceada, né? Nós somos limitados agora a sair se e somente se for extremamente necessário. Nesse movimento esteja em casa, fique em casa, nós temos sido colocados numa situação que por muitos de nós foi deixada de lado, que é a convivência familiar. Eu costumo dizer em sala de aula que nós normalmente lidamos ou convivemos muito mais com as pessoas fora de casa, aquelas com quem nós trabalhamos, do que aquelas que fazem parte da nossa família. Para quem tem filho pequeno, às vezes sai para trabalhar, o filho fica dormindo e quando volta, o filho já está dormindo. Se você não consegue finalizar toda a tua rotina de trabalho lá no escritório, na empresa, onde quer que você esteja trabalhando, você ainda traz trabalho para dentro de casa, né? Se você tem filhos maiores ou é casado, tem um companheiro, uma companheira, você se despede pela manhã, logo depois do café da manhã, quando toma café da manhã, e quando volta, pouco tem um tempo para estabelecer essa relação e essa convivência familiar. Esse é um momento novo para muitos de nós, de voltar a nos relacionarmos com uma frequência muito maior, infinitamente maior àquela que nós estávamos acostumados a fazer, a ter, né? As nossas competências técnicas, elas ainda são extremamente importantes. Toda a expertise que você tem, as experiências, o seu conhecimento técnico e teórico sobre a tua profissão são extremamente importantes e vão precisar agora ser ressignificados na forma de atuação, de colocar tudo isso em prática. Porque muitos de nós vamos trabalhar de forma remota. Agora é uma tela que vai nos separar uns dos outros, mas a gente não pode parar. Então essas competências técnicas, elas continuam sendo extremamente importantes. Nós precisamos acreditar que esse momento vai passar, as consequências nós ainda não temos ideia do que virá depois disso, como será o mundo depois de tudo isso, mas nós precisamos estar preparados para voltar a essas relações que são fora também, que estão aqui fora do nosso quadrado familiar. Mas as competências que hoje têm nos sido exigidas diante dessa mudança e dessa volta para dentro de casa são outras. São as chamadas competências socioemocionais, que têm uma ideia, na verdade nos trazem uma ideia da relação que nós, enquanto indivíduos, estabelecemos com o meio. E aí eu vou abrir um parêntese. Quando eu falo meio, quando eu falo ambiente, eu não estou falando só daquilo que está fora de nós. Considera o meio, inclusive você com você mesmo, e aí sim, você com o outro, você com as coisas, você com o mundo, você com as relações, com as situações. Então as competências socioemocionais, elas nos dão um suporte e um apoio para que nós possamos lidar com as diferentes situações a que nós somos, que são implicadas a nós, aquelas que nós entramos em contato. O que a gente tem visto hoje diante desse cenário de Covid-19?
Nós precisamos aprender a lidar com frustração, nós precisamos resgatar muitas das nossas relações, principalmente as familiares, o medo, a insegurança, a incerteza, tantos outros sentimentos que podem nos tomar e nos paralisar. E este não é um momento de paralisar. Estar dentro de casa não significa que nós vamos parar, mas que nós precisamos ressignificar, pensar numa outra forma de atuar, de nos posicionar enquanto seres viventes e relacionais, para que a gente esteja preparado para quando tudo isso acabar. E vai acabar, tem que acabar. Depende de mim, depende de você, depende da nossa conscientização. Então, com esse vídeo, fazendo esse diálogo introdutório, eu convido você a uma série, eu estou chamando de série, porque nós vamos ter, depois desse, pelo menos 5 vídeos. E para cada um deles, nós vamos falar sobre um grupo de competências que formam ou que englobam as competências socioemocionais. Esse meu estudo, na verdade, eu venho estudando sobre isso, sobre as competências socioemocionais em diferentes contextos, e ela se aplica onde tem o ser humano, lá nós precisamos promover o desenvolvimento dessas competências, Então, ela é baseada no modelo dos 5 grandes fatores de personalidade. Se você quiser dar uma pesquisada, já ler um pouquinho a respeito, vale muito a pena, porque daí você se prepara, inclusive, para a gente poder conversar a respeito disso, tá? Então, é baseado no modelo dos 5 grandes fatores de personalidade. Nesse sentido, nós vamos falar sobre características relacionadas à abertura ao novo. Vamos falar sobre características relacionadas à autogestão, engajamento com o outro, agradabilidade e resiliência emocional, que alguns teóricos, alguns profissionais chamam de estabilidade emocional, tá? Então, se você quiser dar uma lida, entender um pouquinho já do que se trata, mas nos próximos vídeos nós vamos falar sobre cada uma dessas 5 categorias, elencando aspectos de personalidade que podem dar suporte e apoiam o desenvolvimento dessas categorias de competências socioemocionais. Se você tiver alguma sugestão, quiser falar alguma coisa, já o canal está aberto, então comenta, manda um direct, é diálogo. Eu iniciei esse vídeo falando que esse é um espaço de diálogo, e se for somente eu aqui falando, talvez faça sentido para você, mas é interessante que eu, como psicóloga, também receba o seu retorno a partir daí, tá? Então, se você gostou, comenta, e se você acha que esse conteúdo pode ser importante, interessante para outra pessoa, convida o amigo também a entrar em contato com esse conteúdo e com essa conversa que a gente vai estabelecer por aqui, tá bom? Aí embaixo tem a informação sobre quando vai ser lançado o próximo vídeo, e não deixa de curtir, tá bom? Obrigada, gente! Até a próxima! Tchau, tchau!